craque o Vasco faz em casa e aí vende para ele fazer sucesso em outro lugar. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área e hoje para comentar aí as últimas transações do Vasco, né? O empréstimo de duas joias da base, o Evander e o Paulo Vitor, que foram emprestados aí para clubes da Europa, e no vídeo de hoje a gente vai comentar afinal aí se isso foi uma boa ou não. Minha opinião sobre empréstimo, emprestar garoto da base. A princípio eu sou contra. Sou contra porque por uma questão mesmo empírica, de analisar os exemplos aí. Se você pegar os grandes craques da base do Vasco aí, os grandes jogadores revelados pela nossa divisão de base, você não vai ver nenhum em que um empréstimo ajudou ele a se desenvolver, né? Um jogador que estava meio mal no Vasco, e de repente o Vasco empresta para um outro clube e quando ele volta destruindo e vira um craque do Vasco. Não sei de nenhum jogador que tenha acontecido isso. Você pegar aí, o Paulinho, ele subiu da base e já estourou no Vasco, o Douglas, você voltando às gerações aí, o Alex Teixeira, o Allan Kardec, o Souza, indo mais atrás, o Pedrinho, o Felipe, o Edmundo, o Romário, nenhum desses craques que o Vasco revelou foi emprestado para um Madureira, para um Olaria, para de repente voltar e só então estourar no Vasco. Então até por esses exemplos aí, já fica meio evidente que emprestar jogador não parece ser uma grande estratégia. Mas isso também, muito porque parece que o Vasco, quando empresta um jogador da sua base, ele não está querendo desenvolver o garoto, né? Ele está querendo se livrar do garoto, porque empresta o jogador para um time que está disputando a Série C do Brasileiro, um time que só disputa campeonato estadual, uns clubes sem nenhuma condição de treinamento, precários, e aí o garoto vai para lá sem nenhum acompanhamento, muitas vezes para jogar em estádios piores, com centros de treinamentos piores. O que o jogador do Vasco vai se desenvolver num ambiente desse? Não parece que não tem um pensamento de querer desenvolver o jogador. Parece que está querendo se livrar dele mesmo. Ah, tem um jogador encostado aqui, não serve para nada, a gente não vai aproveitar, empresta ele aí para um Madureira da vida, depois empresta para um Tupi, vai emprestando ele até o contrato acabar, quando acabar o contrato, bota ele no olho da rua. Assim, com essa mentalidade, realmente é difícil do jogador se desenvolver, né? O ideal para mim, se o Vasco fosse realmente assumir essa política de emprestar jogador da base para dar experiência para o garoto, era pegar um clube desses aí do Brasil, pega, sei lá, um Boa Vista, que o Vasco já tem ali um bom entendimento, pega um Tupi, que é de Juiz de Fora, é um lugar que tem muito vascaíno, pega um time lá do Rio Grande do Sul, um time de Manaus, um time... Tem vascaíno por tudo quanto que é lado desse Brasil, não é mesmo? Pega um time de uma dessas cidades e faz uma parceria com ele, fala assim, ó, agora vai ser o seguinte, eu vou pegar aqui e vou mandar um monte de jogador que está encostado no meu time pro time de vocês, beleza? Vocês querem isso? Queremos. Então tá bom. Só que eu vou mandar também a minha comissão técnica, eu vou botar funcionários do Vasco aí na comissão técnica do seu clube, para eles acompanharem os nossos jogadores. Vocês vão ter que escalar os nossos jogadores. Eu não vou emprestar aqui o meu lateral direito de 19 anos para ir jogar aí do outro lado do Brasil, para ele chegar aí e ficar no banco de reservas, porque tem o Zé pequenininho de 39 anos, que, fez a carreira no clube e por isso tem que ser titular. Não, você vai botar o jogador do Vasco, porque a gente está emprestando esse jogador com muito potencial, com muito talento, para ir jogar no seu clube aí, para jogar. Não é para ficar no banco de reservas. Ele vai ser acompanhado, ele vai ser orientado para mandar bem aí no seu time, mas quando acabar o contrato, ele voltar para o Vasco, ele voltar um jogador melhor do que ele era quando foi emprestado. Isso aí, nos meus devaneios, no dia em que o Vasco for um clube à altura das suas tradições, eu espero que aconteça. E quando não acontece, se você for emprestar o jogador para um clube, tem que ter, no mínimo, algumas preocupações, né? Se ele disputa um campeonato realmente competitivo, onde ele possa ser cobrado, se ele vai jogar num clube que tem uma estrutura para ele treinar bem, né? Para não se machucar, não só não se machucar, como evoluir física e tecnicamente. Para evoluir tecnicamente, precisa ir para um lugar em que o treinador realmente ensine as boas práticas do futebol, né? Não um lugar onde vai ficar encostado, treinando de que jeito, ninguém sabe. E de preferência, isso é mais complicado na situação que tem, que ele seja aproveitado, que ele realmente jogue. Porque pegar o garoto, tirar ele lá do fundo do banco de reservas do Vasco, para ele ficar no fundo do banco de reservas de outro time,
não adianta nada. Concorda comigo? Nesse sentido aí, que a gente pode até ver uns pontos positivos no empréstimo tanto do Evander quanto do Paulo Vitor. Por quê? Eles estão indo para a Europa, 2 times da Europa, 2 times que com certeza vão ter uma estrutura ali muito melhor que a do Vasco, em termos de centro de treinamento, em termos de qualidade do gramado, os profissionais que vão estar ali cuidando da carreira deles, também tem tudo para ser profissionais qualificados. Eles vão ter uma grande experiência de vida indo treinar na Europa, vão ter contato com toda a disciplina tática do europeu, toda a cobrança e profissionalismo do europeu. Isso pode ajudar também a fazer melhor a cabeça deles. Não dá para saber, isso nem dá para cobrar o quanto que eles vão ser aproveitados lá. Se vão ser titulares ou se vão ser reservas que entram com alguma frequência nos jogos, que seria o ideal. Isso aí vai depender até deles chegarem lá e conseguirem mostrar seu bom futebol. Mas isso, repito, não dá para cobrar. E como eles aqui no Vasco não estavam sendo aproveitados, né? Primeiro, já estavam com uma implicância muito grande da torcida, que já dificultava o desenvolvimento deles, né? Principalmente o Evander, esse aí, 90% da torcida estava com bronca dele. Fiquei até surpreso, quando ele foi emprestado, de ver tanta gente reclamando, falando que ele queria ficar. Sendo que a maioria da galera estava metendo pau, que ele tem que ir embora, que ele não serve mais para nada. E o Paulo Vitor, se não está num nível Evander de rejeição, também já vinha sendo muito pichado pela torcida. Esse cara é só espuma. Ele não joga nada, ninguém quer saber mais de PV, é muito marrento. Então eram 2 jogadores que estavam queimados para a torcida, né? Iam ter implicância se eventualmente tivessem possibilidades. Não iam ter, essa que é a verdade, porque a gente vê aí a política do Vasco, a política de aproveitamento de jogadores, e os júniores são muito relegados, a prata da casa fica relegado lá a última opção do elenco. Eu acho que tinha espaço. O Paulo Vitor, a gente tá precisando de um atacante de lado de velocidade, o Paulo Vitor podia ter mais chances por ali. O Evander também, um meio campo que marque e que consiga sair para o jogo, estão precisando desse tipo de jogador. Mas não está sendo aproveitado. Vai ser aproveitado daqui para o final do ano? Dificilmente, entendeu? Então, diante dessas circunstâncias, vai emprestar o cara para um clube lá onde eles vão ganhar uma experiência, vamos ver se eles vão poder jogar, né? Eu acho assim, analisando os 2 empréstimos, o Evander vai para um time da Dinamarca, um time que eu não vou nem arriscar dizer o nome aqui, porque é um palavrão lá daqueles nomes nórdicos. Mas é um time que joga na primeira divisão da Dinamarca, está em segundo lugar, mas futebol da Dinamarca, né? Quem conhece o futebol da Dinamarca? Então, ele vai para um lugar que tem um futebol um pouquinho menos qualificado, onde a cultura do futebol não é tão desenvolvida assim, mas de repente, até por isso, ele acaba tendo mais chances de jogar lá. Isso pode ser interessante. Parece que ele pegou a 10 do clube lá, né? Isso aí já é um indício de que ele realmente pode estar indo com prestígio e vai ser aproveitado lá. Então, se por um lado está indo para um lugar onde o futebol não é tão desenvolvido, nem tão assim parte da cultura do país, por outro lado, isso pode dar para ele a chance maior de atuar e, mal ou bem, vai estar entrando em contato com o futebol europeu, com a disciplina europeia, com a cobrança europeia, e isso pode ser muito útil para o Evander. O Paulo Vitor já vai ali para um mercado mais do futebol, né? Mais no centro do futebol. A Espanha é um dos grandes mercados do futebol mundial, onde se respira futebol o tempo todo. Ele está indo para o Albacete, que está na segunda divisão espanhola, mas eu acredito que o nível da segunda divisão espanhola não deva deixar muito a desejar para o futebol brasileiro, não. Se bobear, é até mais competitivo que o futebol brasileiro, né? E vai ter, repito, essa coisa da cidade que respira o futebol, a cobrança em cima dos jogadores, a responsabilidade, a pressão, tudo isso aí vai ajudar na experiência. O grande porém aí no caso do Paulo Vitor é se justamente por isso ele vai para lá para ser aproveitado ou se vai acabar ficando ali como uma última opção, tá indo mais por via das dúvidas, vai que a gente machuca os outros atacantes, ele é aproveitado, ele pode ir para lá e ficar de turista lá em Albacete. Esse seria o porém dele, né? Mas enfim, isso aí, repito, vai depender muito mais dele chegar lá e mostrar que pode ser útil pro Albacete do que necessariamente do Vasco da Gama, né? Então, amigos, moral da história aqui, para concluir, para resumir. Teoricamente aqui, eu não queria que os jogadores fossem emprestados. Eu queria ver o Vasco aproveitando mais os meninos da base, sabe? Para ficar dando chance aí para Vinícius Araújo, Andrés Rios,
Bruno Silva, esses pernas de pau aí que estão assombrando a gente, eu acho que valia mais a pena dar chance para a molecada da base. Já falei isso aqui várias vezes, mas isso aí envolve um outro problema, que é um planejamento estratégico do Vasco. A gente já falou disso aqui outras vezes, a gente vai voltar a falar no final da temporada com certeza, e isso não é coisa que se resolve do dia para a noite, não era segurar os garotos aqui que ia fazer eles serem mais aproveitados no time principal do Vasco. Como eles não vão ser aproveitados, como eles já estavam também na lista negra da torcida, vamos dizer assim, eu acho que é interessante mandar eles, uma vez que eles estão indo para a Europa, vai ser uma experiência interessante, tem muitos pontos positivos, eu acho válido, né? Diferente de mandar o cara aqui pro Tupi, pro Araraquara, pra Ferroviária, esses times aí que o Vasco fica emprestando jogadores, que ali tá querendo se livrar do jogador só, né? Então, vamos ter a esperança aí de que esse empréstimo foi um empréstimo consciente, pensando em realmente desenvolver os garotos e que a gente possa tirar proveito disso aí ano que vem. Eles foram emprestados por um ano, então vamos ver se no meio do ano que vem eles voltam mais experientes e agregam realmente ao Vasco, ou se então eles agradam tanto lá no time que eles estão, que vem uma proposta aí e vai pingar um dinheirinho na conta do Vasco, que a gente também está precisando. Beleza, galera? Então vou falar aqui, vou aprovar esses empréstimos sim. No mundo ideal eles não aconteceriam, mas sendo prático, pragmático, diante da atual situação do Vasco, eu acho que não vai ser ruim para o clube não, nem para os jogadores, nem para a torcida, nem para ninguém. Beleza? Mas digam nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação, né? Os empréstimos, vocês acharam que mandou bem, acharam que não? Digam aí, a conversa continua por lá. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, apoiar o canal, ser um patrocinador do canal, caso vocês queiram ver aí mais vídeos do Sobre Vasco, e também tem direito a benefícios exclusivos, como sorteio de camisas do Sobre Vasco, e participar lá do nosso grupo no WhatsApp. Vão aí no apoia.se/Sobre Vasco e vejam como participar, e a gente vai se falando.